Olá, mãe. Olá, filho. Olá a todos. Boa segunda-feira, né? Tudo bem com você? Tudo bem, minha filha. Pois é, né? Já estamos no terceiro programa do programa Consciência, né? Do Arnaldo, Do né? Arnaldo. Sabe que tá um trabalho muito interessante? É bastante interessante e a gente aqui tá para aprofundar esse trabalho, né? Que cada um tem uma visão, né? É verdade, né? E a gente aqui, né, claro, né? Ele também tem um público a preservar. Então... E cada um com sua maneira de colocar vai abrangendo a todos e vai ensinando a todos e todos vão aprendendo. E o interessante, né? Nós estamos no terceiro programa e você sabia que foi... assim, bastante interessante, tem tudo a ver com o que nós discutimos ontem no grupo Despertar Online. Minha filha? É verdade. Porque na verdade nós estamos falando sobre mediunidade interna, sobre essa questão do acessar, né, o livro interno. E aí, no caso, ele falou muito sobre a responsabilidade que nós temos de acessar e também a natureza nos cobrando através do mecanismo da dor. Você sabe que uma coisa que mais me chama a atenção, eu vejo que as pessoas são muito preocupadas com esse detalhe, mas não sei se ela está a par de que realmente isso possa significar. É a tal da causa e do efeito. Justamente. Como isso é falado, é intrigado, né, esmiuçado. E ontem a gente tocou um pouco nesse assunto, né, quando nós falamos que há a possibilidade das pessoas elas enxergarem como uma reparação, um castigo, um resgate, mas na verdade são etapas de promoção, são oportunidades de promoção. Vamos supor que no momento você esteja exercitando as sensações, então você vai impelida pela natureza em si a trabalhar as virtudes, que na verdade serão as emoções. O que são virtudes? Virtudes, para mim, claro, o Sebastião coloca e o Evangelho coloca como virtudes como o amor indissociável, a lei. Posso pegar um negocinho? É porque tem tudo a ver com a virtude. Não, depois você pega numa outra oportunidade, né? Então, no caso, o seguinte, quando você comenta a respeito das virtudes, é tudo aquilo que está acima, entendeu? Eu penso as virtudes dos céus, né? Sim, que são os espíritos, mas, por exemplo, qual é a virtude do instinto? Qual é a virtude do instinto? A sensação. Qual é a virtude da sensação? A emoção. Que são aqueles que estão acima, que fazem o papel do agente. Entendeu? Então, no caso, nós praticamente reencarnamos, se poderemos falar sobre isso, é o exercício das virtudes, é o que está acima, e no caso nós estaremos aqui, né, vivenciando mais as virtudes morais, como nós somos já assim, consciências, já exercitando o lado da razão, a caminho da intuição, nós estamos trabalhando essas virtudes morais, entendeu? Então, no caso, essa questão, né, até mesmo ele falando, né, que a dor é inevitável, o sofrimento
né? O sofrimento não é obrigatório, mas a dor é inevitável. Porém, a Joana de Ângeles diz que se nós estamos na idade da razão e a caminho da intuição, a dor não é mais necessária. Mas ainda se tem um processo a cumprir até que a dor não seja mais necessária. Sim, mas já estamos, segundo Joana de Ângeles, nós já estamos nesse processo. E eu coloquei uma coisa aqui no grupo, até falando sobre a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, mostrando que ela nos fala que temos conhecimento para não passar por certos sofrimentos, e por negligenciá-los, ou seja, por não acessar esses conhecimentos em nossa consciência, ainda precisamos do sofrimento. Ou seja, já temos condições de escolha, mas por falta de acessar, como o Arnaldo falou brilhantemente, que me emocionou quando ele falou de sermos filhos de Deus. Então, me lembrei muito até do meu tio, né? Diz que existe uma diferença entre criatura e filho de Deus, né? Então, no caso, o filho de Deus seria aquele que acessa esses conteúdos. E me lembrou de um vídeo um livro da Joana de Ângeles chamado Filho de Deus. E eu não tenho o livro, mas eu já ouvi o CD, é belíssimo. E aí, no caso, eu me lembrei desse CD, eu achei belíssimo. E você sabia que essa questão do Filho de Deus, você sabe aonde que Divaldo psicografou esse livro? No México. Quando ele estava doente, né, ele teve com pneumonia, foi para a cidade do México. Foi ali que ele escreveu. E aí eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho sobre sonambulismo, né, que é a separação não é nem questão do sonambulismo, mas é a questão da separação do corpo com o espírito, entendeu? Do despreendimento. E aí, no caso, nós estamos exercitando o despreendimento moral. Que aí, no caso, não será nem necessário o jejum de alimentação, porque eu faço esse despreendimento com a minha própria moralidade, que aí, no caso, a gente vai pegar a questão da alimentação, que não é necessário hoje restringir a alimentação, mas cuidar da minha moral, para eu aprender a escolher o meu alimento. E aprendendo a escolher o meu alimento, eu vou estar automaticamente me desprendendo moralmente, sem a necessidade de eu estar restringindo o meu alimento, a minha alimentação, seja de qual forma for. Você usou um termo aí que me chamou a atenção. O que? Despreendimento moral? Não. Interessante como isso veio agora na nossa mente. Já há dias que a gente vem falando sobre isso no nosso programa, principalmente de domingo. Do sonambulismo, É né? a separação do corpo, do espírito e do corpo. Nós habitamos nesse planeta com 2 corpos. Não. Bom,
Para a sociedade seriam 2 corpos, né? E até Vamos mesmo, colocar de um modo geral. E até mesmo para a doutrina espírita seriam 2 corpos, né? O espírito e o corpo. E no caso, a doutrina espírita fala do perispírito. Só que o seguinte, uma colocação rápida. Lembrando que existe o corpo, o perispírito que separa o corpo da alma. Aquilo que nós referimos como espírito seria a alma, porque o espírito verdadeiramente seria a consciência que está acima da mente, de uma forma assim bem ampla, bem rápida para a gente entender. Então, no caso, quando o Arnaldo fala, né, que o espírito comanda o corpo, seria a alma que comanda o corpo, entendeu? Então, no caso, o laço que prende o espírito seria, no caso, o perispírito, e esse espírito não se referindo ao princípio inteligente, nós estaríamos nos referindo à questão do corpo, da alma em si. Você falou, né, sabiamente, né, o espírito separa o corpo da alma. Para mim tornou-se intrigante essa separação, mas no entanto ele faz-se necessário a nossa vida corpórea, né? Não só a nossa vida corpórea, desculpa, a nossa evolução também. Claro, lógico que, vamos dizer assim, é o nosso veículo de locomoção. Vamos dizer que nós estamos num hotel 5 estrelas, né? Tem aqueles que tiram 1 estrela e o outro por falta de manutenção. Mas é nosso hotel 5 estrelas, o corpo, aonde tem os trabalhadores perispírito. E até mesmo o próprio corpo, né? Que ali ele já existem seres, os chamados elementares, que trabalham até mesmo, Arnaldo se referiu ao princípio inteligente do universo. E então acontece o seguinte, que embora nós não tenhamos que viver na matéria, nós vivemos com a matéria, né? Uhum. E ele é que nos dará a escada de evolução. Ele é a nossa patente, a nossa divisa para sairmos daqui oficiais formados. E aí uma coisa que eu achei muito interessante o Arnaldo falar, que Deus comanda as vidas que se fazem presente em nosso corpo. E que se seguem em orientação nossa. Vale a pena dizer que esse Deus é o Deus interno. Então Ele, quando nós falamos, né, Deus, nós somos co-criadores, em Deus no sentido de estarmos comandando um corpo que na verdade não é comandado, é orientado, porque quem comanda o corpo somos nós. Pamela, vamos terminar esse assunto aqui, senão a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Okay. Né? Então eu diria que essa separação é para mostrar a grandiosidade do espírito. Não que o corpo ele não seja necessário, ele não seja valioso, mas para mostrar talvez que a importância que nós temos que dar ao espírito e vivermos como espírito. Verdade. Ou seja, desculpa, posso ser um pouco mais profundo? O espírito, que seria a parte mais sutil, e o corpo, que seria a parte mais densa. Eu diria que seria a substância. A essência e a substância. E o espírito, né? A essência. A essência. Tá errada não, tá certíssima. Então, e você sabia que, nós vamos ver isso amanhã, a substância está ligada
a razão, os sentimentos mais periféricos. E a essência está ligado a... Agora eu não me lembro direito, mas a consciência, eu acho. Porque então, para você ver, mas nós precisamos da razão para chegar à intuição. Sim, isso é fato. Então, para terminar aqui, para você continuar aí, é que nós não podemos dizer, tanto é que o espírito com E minúsculo, ele é o princípio inteligente aonde o Arnaldo faz o comentário. E que mais à frente ele vai falar também que o corpo, né, quando o espírito está neste corpo que nós estamos, ele já habita com o número 76 do Livro dos Espíritos. Como individualidade. E uma coisa, falando, né, já que você falou em espírito e corpo, né, ele fala de Deus comanda nossas vidas e as vidas que se fazem presente em nosso corpo. Então, no caso, esse Deus seria o Deus interno. E que, no caso, para que esse comando aconteça, é necessário a nossa orientação. Então, por isso que a ação de Deus em nossas vidas é uma ação consciente. E que, dentro dessa proposta, ocorre o processo, necessita-se do processo do autoconhecimento para que a evolução moral, ou seja, a autoiluminação ocorra, que é o salto quântico, né? E tudo isso. E no caso, né, como nós estamos você falou a respeito do espírito e do corpo, nós estamos entre duas realidades, a realidade espiritual, né, da essência e a realidade material da substância. Vamos dizer que estamos em duas extremidades, né? Sim, André Luiz fala isso. Fala. Naquele capítulo 5 que a gente parou não sei quanto tempo de ler, né? E a coisa mais importante é tanto a extremidade espiritual como a extremidade corporal são todos dois muito importantes, porque, como você mesmo falou, o corpo habita muitos seres, inclusive o Arnaldo falou dos órgãos. Me lembrei do seguinte: da célula, né? Que a maior célula é o tecido. Não. Ele falou maior isso. Célula é o tecido. Não sei se foi célula do órgão. Não, ele falou da pele, que é o maior órgão. Órgão, isso. Foi isso mesmo. Que tecido é o conjunto de células. De células. E no caso, a pele seria o maior órgão do nosso corpo. Isso. E o Sebastião fala como um sistema já, ele relaciona como um sistema epitelial, né, segundo a vivência espiritual. Mas aí, no caso, como nós estamos na dualidade entre o espírito e o corpo, ele atenta pra gente de que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, que dizem que os espíritos são, via de regra, são eles que nos dirigem. Aí entra a questão dos transceptores que nós somos, que ao mesmo tempo, né, nós recebemos e enviamos ao mesmo tempo, né? Estímulos, né? Transreceptores. Então, no caso, o transreceptor, ele envia esses estímulos e ao mesmo tempo ele recebe. Então, no caso, e nós recebemos, somos médiuns de nós mesmos, porque nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. Tanto a parte espiritual quanto a parte corporal.
E você vê a tanta importância do espírito como do corpo, que nós temos um Deus interno, como você falou, e um Deus cósmico, certo, onde rege todas as leis. Verdade. E no caso aqui, a nossa missão agora como alma encarnada é tornarmos consciência de nossas ações e tomarmos consciência dessa lei divina, a fim de nós angariarmos o mundo espiritual, ou seja, nos transformarmos em mentes, em Cristo interno, em espírito. Você me fez chegar uma coisa à minha mente agora. Embora nós estejamos vivendo na matéria, nós não deixamos de viver no espírito, o mundo dos espíritos. Verdade, porque espírito e matéria é a manifestação de uma única força que seria Deus, né? Então, isso trabalha o tempo todo, né? E você vê, a gente que já está estudando há algum tempo o despertar, embora não saiba pelo menos eu muita coisa, você olha espírito e corpo, aí você já vê entre os dois um monte daquelas bonequinhas, né, que significa o espírito, o Cristo, a mente, o eu individual, o eu pessoal, o perispírito, o corpo. Então quer dizer, nós temos muitos corpos a serem cuidados, né? Que o espírito ele não vai cuidar só do corpo físico, ele vai cuidar de um todo. Quer dizer, cuidar entre aspas, né? E aí no caso eu achei interessante que essa ascensão ela não pode ser feita sem martírio, né? Achei muito interessante a colocação dessa pessoa que colocou ali. Mas uma coisa que eu até achei interessante, né? A princípio eu discordei e depois eu entendi quando o Arnaldo disse, né, que depende também o que significa martírio, né? Nós colocamos o martírio como uma coisa que fica ali, ó, mascando, né? Isso. É verdade. E a coisa que ele também coloca, eu achei interessante, estamos mais para a prova e expiação que regeneração. Mas aí vai depender muito do nosso olhar e das nossas ações. Uma coisa eu vi de um médico espírita, o Dr. Rubens Cascapeira Júnior. Ele tem um programa toda terça-feira na Rádio Boa Nova, às 11 horas da manhã. Ele fala que para eu viver no mundo de provas e expiações ou no mundo de regeneração, eu tenho que vivenciar internamente esse momento. Não é o planeta, somos nós. Temos que vivenciar esse momento para... vivenciar em nós, sermos o planeta de provas e expiações ou sermos o planeta de regeneração. Inclusive, na Joana de Ângeles, como o Sebastião fala, a necessidade de viver o passado para que você na tenha... sua maior pureza, vamos dizer assim. Para que você tenha o seu futuro. Hoje eu não sei se eu vou desviar do assunto, mas eu sou professora, né? E aí, no caso, hoje eu estou fazendo um curso de pós-graduação para poder entender o método para que a gente compreenda e faça melhor o nosso trabalho no grupo Despertar Online. E aí, uma coisa que me chamou a atenção: não, eu não sou professora, eu estou professora. E a professora, ela me acendeu a isso porque ela fala do docente como o exercício docente e a profissão docente. Mas em termos de profissão, eu estou professora, mas eu tenho que ser professora. Antes de estar professora, tem que ser. Porque se eu não for professora, eu não exerço a minha profissão.
Porque, no caso, eu tenho que vivenciar, eu tenho que levar para o aluno. Da mesma forma, é o médico, ele tem que ser médico, ele não pode estar médico. Não é uma questão de transitoriedade. Ele pode estar exercendo naquele momento o papel, mas para que ele exerça, ele tem que ser. E aí, no caso, ele caminha, né, o Arnaldo, falando sobre os 5 pilares do despertar da consciência, né? Que tudo que existe em Deus. Mas antes ele fala de Joana de Ângeles, que ela fala para não procrastinar. E aí, no caso... Aqui está na parte da obra, na página 11 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, com Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis e Miramês. Então ela fala que o tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência e ignorância de si. Permanecendo nas faixas inferiores da evolução, no entanto, a força do progresso é a lei da vida. E, assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Então, a atração poderosa do planeta arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal, a perfeição. Procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade a energia, que é vida, constitui do psiquismo divino e, hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Então, no caso, o seguinte, quando nós vamos, né, assim, realizar alguma coisa, assim, a gente vai... Nós estamos trabalhando esses seres conosco. Então, nossa missão como alma encarnada é levar esses seres do instinto, das sensações, das emoções, do sentimento, a vivenciar, ter visões mais sublimes dessa realidade. E aí, no caso, essa questão até mesmo da procrastinação, segundo Miramês, ela é necessária no sentido para vivenciar, né? Muitas das vezes não existe um estacionamento, não é isso? Mas lembra que a gente leu uma vez em Filosofia Espírita, falando que da inexistência do estacionamento. Eu posso adiar, mas como Joana de Ângeles fala, esse adiamento ele tem limite e está sobre a égide da lei divina que existe em nós, em nossa consciência. Quando ele fala que nós estamos sobre, a consciência está em nós. Então, a lei divina está em nossa consciência. Então, no caso, repetindo aquela parte do Divaldo, nós somos filhos de Deus, né? Quer dizer, nós estamos em busca desse momento, né, de sermos, vivenciarmos a paternidade divina em nós. E aí, no caso, assim, a gente trabalhar um pouquinho os pilares do despertar da consciência, que
tudo que existe, existe em Deus. Então, no caso, para ele corroborar isso, ele usou a Epístola Paulina, que diz que em Deus nos movemos, existimos e vivemos. E aí, no caso, ele também fala que a lei que rege o micro, rege o macro, né? Tudo é vivo e sente. Então, no caso, até mesmo ele comenta o fato dele e Sebastião terem, mediante aos seus comentários, não incentivado, mas não fez aversão à alimentação carnívora. O Arnaldo lembrou que a água, ela recebe a ação dos nossos pensamentos, e o Masaru Emoto comenta sobre essa situação, até mesmo pelos cristais de águas que ele fotografa, o arroz que ele emite, né? E no caso existem várias experiências com plantas, inclusive existe o livro A Vida Secreta dos das plantas, né? E no caso ele conta a história do Divaldo com a Edelweiss, que é uma planta que só existe lá nos Alpes, e aí a moça que não sabe usar ainda as suas energias para o lado bom, acabou absorvendo, né, essas energias. E aí, no caso, ele fala, né, que tudo é solidário. Então, no caso, a prova maior é a pergunta 21 do Livro dos Espíritos, né, a existência do agente intermediário em campo de atuação, que no capítulo 27 mostra como sendo Deus, Espírito e Matéria. E no quinto, a menor ação do microelemento rege, a ação, interfere, né, o do macroelemento e vice-versa. E um exemplo é a cadeia alimentar, né, que é uma expressão mínima dessa expressão máxima, né? Quando eu li essa parte dos pilares, então eu coloquei o seguinte, é que através dele a gente vê que com isso aqui amarrou Deus a nossa vida de todo quanto é maneira. Então ele mostra que através desses pilares não tem como negarmos a existência de Deus. Da mesma forma, né, que Deus, no caso, não é uma entidade, mas Deus seria um conjunto de virtudes, e que essas virtudes estariam acima da gente. Então Deus, ele não está longe da gente, ele está perto, mas é necessário nós sintonizarmos com essa figura divina em nós, né? É tanto que ele põe aqui, mediante que você falou, em Deus tudo é vivo e sente, desde um fascículo de luz ao mais elevado astro. Então quer dizer, pode ser pequenininho, pode ser grande, que está sob o agasalho divino, né? E aí, no caso do querer saber e amar, né, do que é, para que serve, como usar, quando ele fala que o objetivo da obra é iluminar e libertar consciências, conhecer a origem, a natureza e a destinação, né? Então, no caso, é em cima desses pilares que nós vamos trabalhando a nossa realidade material para conquistar a realidade espiritual, que seria essa libertação de consciência. É a coisa engraçada, né? Antes de Jesus nascer, já existia a humanidade. Já existia a humanidade. Jesus partiu desta vida, pelo menos para nós, mais ou menos 2000 anos, né? 2016 ou mais um pouco.
mas Ele levou muito tempo se preparando para estar conosco, idealizando o planeta, se graduando para estar conosco dentro das suas vibrações. E nós não temos ainda a vivência espiritual plena. É como se a gente tivesse assim banido da nossa consciência este ser que precisou agora que Jesus viesse para fazer reviver, ressuscitar esse Deus, porque tanto é que Ele sempre esteve e está presente nas nossas agressividades, ou ausente pelas nossas agressividades, e nós estamos precisando agora de nos interiorizarmos para encontrar esse Deus que nós passamos pela vida toda sem dar importância. É verdade. Pois é, mãe. Mais alguma coisa? Deixa eu ver, eu acredito que não, né? Não é? É porque na verdade, gente... Sim, e quando ele fala... Primeiro é quando ele fala que nós hoje não somos um átomo. Estão a caminho do anjo. Mas eu falo que a gente é um átomo, sim. Porque nós construímos átomo mentalmente. Não só por isso. Não Quem só por fala isso? Kardec já sabia, ou não sei, é que nós teríamos já a capacidade, não sei se é Kardec que o Sebastião coloca, eu não me recordo direitinho, que sabia que a gente teria condições de construir o átomo, como também, através do nosso pensamento, como também um veneno ou um remédio, Mas nós somos o átomo, sabe por quê? Porque nós estamos o átomo no sentido de sermos alunos e a caminho do anjo de sermos professores. Gostei. Mas na verdade nós já somos anjos em certas coisas e em outras coisas somos átomos. Então existe, quer dizer, no caso de ser átomo ou ser anjo, é no sentido de ser aluno e de ser professor. Mas nós estamos aqui na caminho de sermos anjos da moralidade. Hoje nós podemos ser átomos. E ele termina, para mim ele terminou assim, não procurar Deus nem aqui nem acolá. Procurar em nós, no caso. E sim dentro de você. Mas eu não me lembro quem foi que falou isso. Isso está no livro do Sebastião. Ah, é? Tá. Sebastião cansa de falar isso. Não, ele fala do Deus interno, mas eu não sabia. Não procurar Deus nem aqui nem acolá, e sim dentro de você. E aí, no caso, procurar Deus é acessar as leis que está na consciência, que é o que ele fala em ser filho de Deus. E eu acho assim brilhante, e há muito tempo que eu não ouço as palavras de Divaldo desse CD, que agora, com o despertar da consciência, eu acredito que tem uma que eu acho belíssima, que ele fala que tu és filho de Deus. E então eu acredito que nesse livro ele abra caminhos para a pessoa entender que nós somos partículas desse algo maior e que nós estamos à busca dessa realidade interna, dessa conexão. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nos embevecendo dessa luz, muita luz, e até uma próxima oportunidade. Assim seja.